Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso curso, né? Nosso módulo sobre escrita, né? E nesse módulo aqui, a gente vai falar. Esse módulo é dividido em 5 aulas, tá? Sendo que as 2 primeiras aulas são, digamos, é para todas as pessoas de todos os níveis, né, de conhecimento da língua, tá? Então, mesmo se você é do nível básico, você pode acompanhar essa aula, tá bom? E as 3 últimas já são um pouco mais intermediário e avançado, tá bom? Mas não precisa se preocupar nesse momento, porque essa aula aqui eu vou dar em português, a gente vai ler um pouco em inglês, mas também é sobre escrever em português, inclusive, tá? Então, primeiramente, então, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Eu sou professora Carol, para quem não me conhece, né? Sou professora de inglês há 20 anos, tá? E eu resolvi falar de escrita. Eu gosto muito de trabalhar com escrita das minhas aulas, né? Desde sempre gostei muito de trabalhar com escrita, mas tem um motivo especial de eu falar sobre escrita, que é o fato de a minha primeira formação, né, quando eu terminei o ensino médio e fui fazer uma faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de jornalismo, né? Então, isso faz muito tempo. A minha primeira formação é em jornalismo, tá? Então, assim, eu sou muito ligada na questão da escrita, né? E eu trago muito a escrita para as minhas aulas. Então, por isso também que eu estou fazendo esse módulo, né, especial sobre escrita, justamente porque é um assunto que eu realmente gosto de falar, né? Então, e outro motivo é também porque a escrita, tanto em qualquer idioma, na verdade, né, a escrita abre portas, né, ela faz a gente pensar melhor nas coisas da vida, seja o fora, né, sobre o mundo, mas também o dentro, né, às vezes também é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, enfim, nós vamos conversar muito sobre esse assunto aí ao longo dessas 5 aulas, tá? Mas já tô te preparando aí, né, a gente vai conversar bastante sobre isso, então espero que você esteja aí num lugar confortável, né, que você esteja bem, que a gente vai conversar bastante sobre isso aqui, tá bom? Então, vamos lá? Antes de começar, eu tenho umas perguntas para te fazer. O que você acha mais difícil, falar ou escrever em inglês, na sua opinião? Né? Aí, conforme eu for fazendo as perguntas, você pode ir escrevendo nos comentários aqui embaixo do vídeo, tá bom? Ou manda para mim em alguma mensagem no privado, mas tente responder de alguma forma, tá? Então, para você, o que é mais difícil, falar ou escrever em inglês, na sua opinião? Você já escreveu algo em inglês? O que você já escreveu? Post nas redes sociais? Ou você escreveu algum texto para sua professora ou professor na sala de aula? Né? Vai tentando lembrar aí. E outra pergunta, para que a gente usa a escrita no dia a dia? Né? Em que situações a gente usa texto? Né? Então, como eu falei, para escrever um post numa rede social, ou às vezes mandar uma carta, escrever uma carta para alguém, né? Ou fazer algum relatório no trabalho ou na escola, né? Esses são só alguns exemplos, né? Mas tem muitas possibilidades, não é isso? Então, o que a gente vai aprender hoje, né? Escrever em inglês não precisa ser perfeito, tá? Pra gente, o principal dessa aula aqui é você entender que não precisa ser perfeito, né? Não precisa se preocupar em escrever da forma mais correta possível. O que importa é começar, tá bom? O principal aqui é isso, tá bom? É o processo, né? Esse processo que a gente vai conversar aqui na aula hoje, que vai te ajudar a escrever bem
ao longo do tempo. Então, não se preocupe em escrever perfeito, se preocupe em começar a escrever, ok? Seguindo. Bom, qual que é, então, ao final dessa aula, né, qual que é meu objetivo aqui? Que os alunos, né, que você que está me assistindo, que você entenda a importância da escrita, que você consiga reconhecer as etapas do processo de writing, que é a escrita, né, texto escrito, que você consiga produzir um primeiro rascunho em inglês, né, que você consiga revisar e editar um texto simples e compreender que os erros fazem parte da aprendizagem, tá? Então, esse é o meu principal objetivo aqui, tá bom? Eu vou ler o texto em inglês para você aproveitar e treinar a sua pronúncia, tá bom? Learning objective. Students will use the writing process, including planning, revising, and editing, to make their writing clearer, stronger, and more correct, using help from classmates and teachers when they need it. Ok? A tradução eu já falei anteriormente, né? Aquilo que eu falei no começo, tá bom? Bom, então vamos lá. Why do we write? O que significa aí, né, essa pergunta, né? Why do we write? Por que a gente escreve, né? Então, para que a gente escreve, né? Para compartilhar ideias, para informar, para persuadir, para entreter e para expressar sentimentos, principalmente, né? Como eu disse lá no começo, escrever também ajuda no aprendizado de qualquer coisa que você precise aprender e também no autoconhecimento. Também é um instrumento de autoconhecimento, né? Falando de autoconhecimento, um exemplo prático, né, do que pode ser o autoconhecimento através da escrita por exemplo, você fazer um diário pessoal, né? Antigamente, quando eu era adolescente, a gente fazia muito diário, né? A gente tinha aqueles diários com cadeadinho, né? E realmente era um diário onde só eu podia escrever ali. E nós adolescentes tínhamos, né? Usávamos muito essa ferramenta. E isso me ajudou, inclusive, a escrever melhor, né? E eu falava sobre mim, sobre o que eu sentia, mas isso também me ajudava a entender o mundo, né? Então, se você não é uma pessoa que gosta muito de escrever em geral, comece escrevendo sobre você, por exemplo, sobre seus sentimentos. Pode talvez contar um dia, né? Espera passar o dia, aí de noite você senta e escreve sobre esse dia, né? Então, esse é um exemplo aí de você usar de forma pessoal, né? Um jeito bem interessante de você começar a escrever, né? Fora isso, né, a questão pessoal, né, que mais que a gente pode usar? Posts de redes sociais, mensagens, redações, e-mails, né, se você usa para o seu trabalho, com certeza você deve precisar mandar e-mails, mensagens escritas, e não pode ser escrito de qualquer jeito, né? Enfim, good writing helps us communicate clearly and powerfully, ou seja, você escrever bem ajuda, né, as pessoas a se comunicarem claramente e né, de forma forte, poderosa, né? Então, por isso que a gente vai ver com calma essa questão aqui, tá bom? Bom, seguindo aqui. Então, vamos lá. Lembrar, antes de qualquer coisa, que escrever é um processo. Writing is a process. Many people think writing is just putting words on paper. It's much more. It's a process with different stages. Então, muitas pessoas acham que é apenas colocar palavras em papel, né, ou digitando. Mas é muito mais do que isso, né? É um processo com muitos estágios diferentes. Nós vamos falar sobre esses estágios aqui nessa aula, tá bom? Então, primeiro estágio, step 1, né? Planejamento. Então, antes de você realmente escrever, né? Então, aqui a gente já está falando especificamente de um texto mesmo, tá? Qual é o processo da escrita de um texto? Então, o primeiro passo para a escrita de um texto é planejamento. Before you write, think. Ou seja, antes de você escrever, pense, né?
Brainstorm. Brainstorm é como se fosse uma chuva de ideias, né? Ou seja, quando você deixa as ideias virem de forma orgânica, sem pensar muito, espontânea, deixa as ideias virem, você põe num papel para ir aos poucos organizando, né? Organize, decide what order your ideas will go in, ou seja, você fez lá a chuva de ideias e aí você vai organizar, você vai colocar as ideias em ordem, né? A ordem dos assuntos mesmo, né? Depois outline, que é criar uma estrutura simples, né? E aqui ele dá as dicas, né, dos tipos de numerais e letras que você pode usar. Mas, na verdade, o principal é você criar uma estrutura do jeito que faça sentido para você, né? Que mais? Graphic organizing, use a web flowchart or Venn diagram. Tem pessoas que gostam de usar essas ferramentas, né, que são um chart, né? Enfim, tem pessoas que são muito visuais, né? E aí esses charts ajudam a gente a organizar as ideias, né? Tem até também a gente chama de mental mapa mental, né? Às vezes você pode fazer um mapa mental do texto que você quer escrever, né? Existem alguns sites que fazem, se não me engano, é o Miro. Tem um site que chama Miro, que faz esse mapa mental. Você pode usar ali para fazer um mapa mental das suas ideias, para ir organizando, certo? Bom, e aí, então, o principal aqui são essas perguntas, ó. What's my main idea? Ou seja, qual é a minha ideia principal? Né? Sobre o que eu vou escrever? Qual é a minha ideia principal? Who is my audience? Quem é a minha audiência? Ou seja, quem são as pessoas que vão ler esse texto? E what's my purpose? Qual é o meu objetivo com esse texto? Sempre que a gente vai escrever um texto, a gente tem que saber qual é o objetivo dele, quem vai ler esse texto, né? E qual é o tipo de texto? Se é uma redação, pode ser um poema, né? Pode ser até uma letra de música, enfim. Tudo isso está dentro, né, dessa questão de escrita, né? Então, eu vou aqui sugerir um tema, né? Se você não tem nenhuma ideia agora do tema que você gostaria de escrever, um tema, uma sugestão é My Favorite Day. O que quer dizer isso? Meu dia favorito, meu dia que eu mais gostei da minha vida, né? Como é que você escreveria sobre esse dia? Certo? É só uma sugestão, você pode escrever sobre o que você quiser, mas fica aqui minha sugestão se não vier nada à sua mente, tá? Mas conforme a gente vai passando a aula aqui, já vai pensando sobre o que você quer falar, né, qual é o assunto, porque chegando lá no final da aula a gente vai realmente pôr a mão na massa aqui, tá bom? Seguindo, drafting. Draft significa rascunho, tá? A palavra draft é rascunho, tá bom? Então, nesse momento, você vai escrever livremente, tá? Você não precisa se preocupar em corrigir nada por enquanto. Você não precisa, você pode deixar as ideias fluírem, né, de forma bem orgânica. Não se preocupa em corrigir erro gramatical, nada disso. Só deixa a ideia vir, né? Você vai escrever livremente, né? Write freely and don't stop the flow of your ideas, ou seja, escreva livremente e não pare o flow das ideias, né? A fluidez das ideias. E aqui this is your sloppy copy. It's okay if it's not perfect. Ou seja, isso aqui é um rascunho mesmo, então você pode errar. Tá tudo bem se não for perfeito, tá bom? Então, esse é a primeira o segundo passo aí que você vai fazer conforme você for escrevendo o seu texto, tá bom? Próximo passo. Revisar. Revising, né? Você vai revisar. Então, agora sim, agora o foco por enquanto, né? Ainda não é a gramática. O foco ainda não é a gramática, o foco são as ideias, tá? Então, o quão claras estão as ideias, quão organizados estão os parágrafos. Eu preciso adicionar mais detalhes nas minhas ideias,
né? Existe alguma informação que eu posso retirar, né, desse texto? Por quê? Porque às vezes quando a gente escreve muito, a gente acaba acaba confundindo o leitor, né? Então a gente precisa pensar, colocar só realmente as ideias que fazem sentido mesmo, né? Então, aí nesse momento da revisão, você vai talvez retirar alguma coisa que você acha que precisa, ou você vai organizar as ideias, tá bom? Word choice. Can I use stronger verbs or more descriptive adjective? Ou seja, posso usar verbos mais fortes ou adjetivos mais descritivos, adjetivos melhores, né? Em inglês, principalmente, eles têm muitos adjetivos, né? E isso ajuda muito. Nesse caso, você pode procurar, pode pesquisar, não tem nenhum problema, né? Isso aqui, então, esse momento aqui é sobre a estrutura e conteúdo, ainda não é sobre os pequenos erros, tá bom? Bom, e aí a próxima fase, que é a edição, né? Agora sim você vai virar um detetive gramatical, ou seja, você vai procurar os pequenos detalhes, né? Então, vai verificar a pontuação, as letras maiúsculas, a ortografia, a gramática, artigos, verbos, os conectivos, né? Ou seja, são todas as coisas mais de detalhes mesmo que vão melhorar o seu texto nesse momento, né? This is about making your writing perfect for the reader, ou seja, aqui sim tem a ver com perfeição, entre aspas, né? Claro, a gente faz dentro da possibilidade. Mas se a gente quiser que fique tudo perfeito, lindo, maravilhoso, a gente não faz nada, né? Então, dentro da sua possibilidade, você vai dar o seu melhor, né? Aqui, quando entram os conectivos, né? Que são palavras de conexão, eu também chamo de linking words, né? Em português seria o mas, entretanto, essas coisas assim, né? No inglês seria but, however, né? Enfim, tem essas palavrinhas, elas tornam um texto muito mais rico no inglês, principalmente, que é uma língua que tem menos possibilidade, né? Porque no português a gente tem mais possibilidade de tornar um texto rico. No inglês não tem tanta possibilidade. Então, o que torna um texto rico no inglês são os conectivos. Então, é bem importante você usá-los, tá? A questão dos verbos, né? Se os verbos estão corretamente colocados aí no tempo verbal certo, tudo isso. Então aqui você vai realmente virar um detetive gramatical, tá? E a última fase é a reescrita, ou seja, se você achar que precisa, se necessário, você pode reescrever o texto, né? Se você achar que precisa reescrever, tá tudo bem também, não é um fracasso. Tá? Não se sinta mal por precisar reescrever. Você está tentando melhorar, né? Então, como eu falo aqui, ó, sometimes your draft just isn't working, even after revising editing. Ou seja, às vezes o seu texto não tá funcionando muito bem, mesmo depois de revisar e editar. Tá tudo bem recomeçar, né? Use what you learned from the first attempt. Então, você usa o que você já aprendeu, né? You're not wasting time. You're using your knowledge to create something even better. Você não está perdendo tempo. Você está usando o seu conhecimento para criar algo muito melhor, né? Então, sempre tenha isso em mente, certo? Bom, depois disso tudo, né? Então, essas são as 5 fases da escrita, né? E depois dessa fase, o que vai entrar, né? Aí, se você tiver um amigo, ou um professor, ou alguém que saiba ler em inglês, é o momento em que você vai pedir para alguém ler seu texto, tá? Então, o que ele fala? Ó, ask a classmate to read your work. They might spot things you missed. Ou seja, peça para um colega ler o seu trabalho. Talvez ele te conte, né, coisas que você não percebeu, né? Other people, teachers can give valuable feedback. Professores podem dar um bom feedback, ou algum parente, alguém que saiba a língua bem, né, também pode ler para você,
né? Seja específico, né? Diga qual é o tipo de ajuda que você precisa. Por exemplo, sobre a minha introdução, ou sobre os erros gramaticais, ou erros de pronúncia, tudo isso, né? E esteja aberto para receber, né? Para receber esse feedback, que às vezes a gente fala, não, né? Enfim, a gente tem um pouco de receio, né? De receber às vezes pode ser algo que você não gostaria de ouvir, mas você sempre pense que é para melhorar, né? Então, você sempre, né, pergunta para o seu colega, o texto está claro? Você, né, está claro? Qual parte você gostou mais desse texto? O que eu posso melhorar nesse texto? Né? Então, é sempre legal você estar tá aberto a essa troca, tá bom? Bom, então agora a gente vai especificamente falar sobre uma produção escrita mesmo, tá? Então, até aqui eu contei as 5 fases, né, da escrita, e agora a gente realmente vai escrever, tá? Então, agora, conforme eu for falando aqui, explicando, você vai anotando as coisas que já para você já formar seu texto, tá bom? Então, essa parte aqui já é a parte prática da aula, tá bom? Se você não tem ideia sobre o que você vai escrever, então eu dou uma sugestão. A Memorable Day, que é o que eu falei lá anteriormente, né? Você fala sobre um dia memorável, um dia bom para você, tá? Pensando em coisas boas, tá bom? Ou você pode também falar sobre sua rotina, né? Uma sugestão é você falar sobre a sua rotina também, tá? Então escolha um dos dois, ou então um assunto que você queira falar, tá bom? Então, agora pensando, né, nessas fases, né, da escrita, então o que você vai fazer? Aquele brainstorming, né? Você vai fazer um rascunho, né, de todas as partes do estágio 1, né? Então, organizar, organizar graficamente também, responder as perguntas, tá? If you want, send it to your teacher and schedule a meeting with teacher Carol. Ou seja, nesse momento já dá para você pedir ajuda ou para mim ou para um colega, né? É legal sempre estar trocando com alguém para você não se sentir muito sozinho aí nesse processo, tá bom? Depois, então, como eu disse, agora você já vai fazer fazendo mesmo. Então, vai parando o vídeo conforme for necessário, tá bom? Assista a atividade, pausa, faz no seu caderno, depois você volta a assistir o vídeo, tá bom? Então, a parte 2 é drafting. Você vai fazer o seu primeiro rascunho livremente, tá? Então, seguindo aqueles passos lá iniciais, tá? Pausa o vídeo, faça isso no seu texto agora, tá bom? Terceira parte, revisar a estrutura e a clareza, né? Então, você vai... This part you will do by yourself and think if you're getting where you want. Então, essa parte você vai fazer sozinho e pensar se você está chegando onde você quer, né? Então, nesse momento aqui, você não vai pedir ajuda, você vai fazer sozinho mesmo, tá? Pensa aí no seu texto, eu estou chegando onde eu quero ou não? Eu estou indo para um caminho bom ou não, né? Parte 4, edição. A parte 1, né, by yourself, check punctuation, capitalization, spelling and grammar, ou seja, sozinho você vai checar a pontuação, a questão da, né, enfim, de letra maiúscula, minúscula, enfim, tudo gramática, tudo isso sozinho. Aí a parte 2, sim, aí você vai pedir ajuda para alguém, né, com o professor, você vai checar a pontuação, essas coisas todas. Então tem a edição que você faz sozinho e a edição que você faz junto com outra pessoa, tá? Sempre, primeiro você, depois você pede para o outro, né? Sempre partindo de você e depois você pede para outra pessoa olhar para você, tá? E a reescrita, né? Se você acha que é necessário, faça isso, não tem problema nenhum reescrever, né? Só reforçando, né, que o writing é prática, né? Escrever é prática, você precisa praticar, né? Ninguém vai escrever perfeitamente de primeira,
né? Às vezes mesmo quem escreve há anos não consegue escrever perfeitamente e tá tudo bem, né? Revisar faz parte do processo, escrever ajuda a desenvolver. Enquanto você está escrevendo, você está aprendendo, né? O idioma. De qualquer forma, você está aprendendo, mesmo que você precise reescrever depois, mesmo que você precise, enfim, não fique exatamente como você quer, né? Mas só o fato de você estar lidando com o texto, você está trabalhando muitas questões super importantes no idioma e também para a questão cognitiva, né? De pessoa mesmo, até no português isso vai te ajudar. Então, assim, sente o processo, né? E aqui a frase, né? The more you write, the better you become. Ou seja, quanto mais você escreve, melhor você fica, né? Então, isso com certeza, quanto mais você escreve. Então, digamos, você quer ficar muito bom em escrita, seria bom você fazer um texto por semana, né? Um texto por semana e enviar para alguém olhar o seu texto, para dar um feedback, né? Porque assim você vai, cada vez que você, quanto mais você faz, melhor você vai ficando, tá? E vai fazendo mais rápido também. E aí, então, é isso, né? Então, dentro da aula, é isso, né? E fica uma sugestão aqui, né? Se você quiser fazer mais alguma atividade, né? Fica de lição de casa, né? De homework, né? Tem duas opções. Opção 1, reescrever esse texto que você fez agora no seu caderno, né? Fazer de um jeito que você acha que fique melhor. Ou fazer, a outra opção é você escrever um pequeno journal. Journal é o diário, tá? Então, um diário sobre o seu dia de hoje. What happened today? O que aconteceu hoje, no dia de hoje? Ou how did you feel? Como você se sentiu hoje? What was good or difficult today? O que foi bom ou ruim hoje? Então, minha sugestão é você... eu tenho até um... Aqui. Ai, que susto, gente, minha gata aqui. Ó, então, homework, né, ó. Opção 1, reescrever o texto após correções. Opção 2, escrever um pequeno journal, ou seja, um pequeno diário, né? Respondendo, what happened today? How did you feel? E what was good or difficult today? Então, são sugestões. E aí, aqui também, inclusive, já trouxe sugestões para o seu nível. Então, se você sabe seu nível básico, intermediário ou avançado, ficam aqui minhas sugestões, já para você pensar no seu texto, né? Então, se você é do nível básico, o que é importante ter? Frases curtas, uso de vocabulário simples e um texto de 5 a 8 linhas, né? Então, se você faz tempo que não escreve, não está se sentindo muito seguro, segue essa sugestão aqui. Se você já é do intermediário, o que é importante ter? Os conectivos, que são as palavras de ligação que eu falei, linking words, opiniões, é importante colocar sua opinião, e parágrafos organizados, tá? Então, se você já se sente no nível intermediário, é importante trazer essas questões aqui. E se você já é do avançado, aí você já vai pensando nos exames internacionais. E aí, nesse caso, eu sugiro você assistir às aulas do final desse módulo, que são aulas sobre os exames internacionais. E aí tem uma aula especialmente só sobre writing para os exames internacionais, tá? Então eu sugiro você, inclusive do intermediário também, se você já é intermediário, também sugiro assistir todo o módulo, que aí você vai fazer um texto mais legal ainda, tá bom? Mas essa aula aqui, a minha sugestão é para você treinar e se abrir a esse processo de escrita. Então, se você sentir que ainda não está na hora de fazer algo um pouco mais elaborado, tá tudo bem. Faça algo mais simples, faça essa sugestão aqui, ó. Você vai fazer um diário, só que em inglês. Você vai contar o que aconteceu hoje ou ontem no seu dia, como você se sentiu, o que foi bom ou difícil hoje ou ontem. Certo? Então é isso. Ficamos por aqui, então. Aula cumprida, mas é importante, né? As próximas aulas eu vou continuar falando sobre esse assunto. Aos pouquinhos vai ficar um pouquinho mais complexo, né? Então você vai sentindo aí conforme a sua necessidade, a sua possibilidade, tá? Se você quiser parar por aqui e só fazer o que está nesse vídeo aqui, já está ótimo,
tá bom? E se você precisar de alguma ajuda, pode me chamar, manda mensagem para mim, pode colocar nos comentários aqui o que você achou, qual é o assunto que você escolheu falar no seu texto. Se quiser, inclusive, já deixar um textinho aqui nos comentários, é bom, porque assim a gente já troca, né, sugestões. Tá bom? Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Um beijo e até mais.